Mas no dia a dia a gente vai se envolvendo com as dificuldades do mundo material e não tem, às vezes, condições de dar uma parada e falar assim, olha, eu preciso dar um sentido maior para minha vida para responder aquela bendita pergunta, qual é o meu papel na sociedade e no mundo, né? Sim. No meu caso, eu não digo que é um privilégio, porque das coisas que nós vamos falar aqui, nós vamos ver que não existe privilégio. Meu pai, ele tinha um sobrado e na parte de baixo tinha um salão que era para servir de garagem ou comércio, porque ele é de descendência portuguesa. Uhum. Então, na cabeça dele, ele construiu para ser casa em cima e na parte de baixo um comércio. E aí ele não conseguiu alugar e uma senhora que tinha um centro espírita, ela alugou. E toda segunda-feira à noite eles faziam o evangelho. E aí, você acredita que eu comecei por livre, espontânea vontade, porque até então minha mãe era muito católica. Meu pai, peronomútil. Uhum. E eu descia. Com que idade, mais ou menos? 7 anos, Olha. 8 anos. Eu lembro que eu fiquei nessa toada durante anos. Então eles faziam o evangelho e eu ficava sentadinho lá porque era criança. E eles tinham aquele hábito de, mais ou menos assim, tem a mesa, eles faziam o evangelho na mesa e eu ficava sentadinho lá. E ficava de boa. E aí foi indo, eles começaram a me pedir para se aproximar, sentar na mesa, aí quando eu aprendi a ler, aí eu lia. Então você imagina que aos 15, 16, como não é o caso, né, de vocês, né? Mas toda casa espírita tá faltando trabalhador, ou qualquer igreja, ou qualquer assembleia, sempre falta trabalhador voluntário. E estava eu lá no centro espírita fazendo algum trabalho voluntário. E às vezes eu lia o evangelho e interpretava o texto, porque eu não tinha vivência. Sim. E em dado momento eu falei, eu preciso fazer um curso. Aí a orientadora da casa, na época a senhora bacana, dona Abigail, ela falou assim, eu não sei se é ela ou se mediunizada, ela falou, você precisa ir para a federação. E aí eu fui para a federação. Então eu fiz o caminho inverso, eu já dava a leitura e a explanação do evangelho antes de ter feito qualquer curso. Porque lá não tinha os cursos ainda, a casa não tinha sido desenvolvido. Não tinha ainda. E aí eu fui para a federação, fiz os cursos, e aí começa... Quando a pessoa vai na federação, tem um primeiro curso que ela faz assim, ou tem vários à escolha? Não, as escolas no centro espírita normalmente tem, como eu acho que em toda religião, né? Tem o iniciante, aí tem o médio e o ensino mais aprofundado, né? No meu caso, como eu estudei na federação, na época eles tinham o curso O que é o Espiritismo. Não, era curso preparatório de Espiritismo. Depois mudou de nome, virou O que é o Espiritismo. E eu comecei do zero e fui fazendo. Aí o primeiro ano é uma preparação, porque eles abordam alguns temas de ordem de vida espiritual, perda de parentes, por que isso acontece. E depois, os 2 anos seguintes, no caso da federação, eles estudam o Livro dos Espíritos. Primeiro ano a primeira parte, segundo ano a segunda parte. E depois você faz a opção de poder ou estudar o Aprendiz do Evangelho, que é o estudo da Bíblia, sob a ótica espírita, que também é de 2 anos. Interessante, hein? Então você faz a opção, ou Aprendiz do Evangelho ou Educação Mediúnica. Então, no Aprendiz do Evangelho, é o estudo bíblico começando lá da formação do dia número 1, né, da criação do mundo, e você vai trilhando todos os caminhos de Adão e Eva, e por aí vai até chegar no Apocalipse. No final do curso, do segundo ano, é o Apocalipse de João. E não preciso nem dizer que eu recomendo, né? Bem legal esse vídeo, né? Coloque aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião sobre o tema. Também não deixe de acompanhar o episódio completo. Aqui você acompanhou só um trecho do nosso podcast. O link está aqui na descrição do vídeo. Estamos ao vivo todas as quartas às 19 horas no YouTube. Vem com a gente!